Então, um bom dia aí para todo mundo. Sempre uma alegria a gente poder se encontrar a cada manhã para refletir o Evangelho de cada dia, esse pão de cada dia que a igreja nos oferece para assim nos alimentarmos e nutrirmos, sobretudo o nosso compromisso de viver os segmentos, os passos de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje o Evangelho se encontra em Lucas capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 28. E para nós compreendermos bem este trecho do Evangelho, esta parábola que Jesus conta, então nós devemos considerar, tanto no início como no final desse trecho, a referência que o evangelista faz. No capítulo 19, versículo 11, se diz que Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém. E no final, no versículo 28, diz que Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Então, essa referência do evangelista, a chegada de Jesus a Jerusalém, é muito importante para nós compreendermos esta parábola, até porque o evangelista, e geralmente os sinóticos, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam a missão de Jesus como um encaminhar-se para Jerusalém. Então Jesus, no primeiro momento, está nos arredores, está no norte, na Galileia, naquelas cidades também ali por perto, e depois toma a decisão, a firme decisão de ir para Jerusalém. O capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, já no finalzinho, nós encontramos justamente isso, Jesus que toma a firme decisão de ir para Jerusalém. E, portanto, agora chegamos, vamos dizer, ao ponto mais alto deste caminho de Jesus, que é as portas de Jerusalém. E o próprio Jesus também no seu ensinamento já afirmava que um profeta não pode morrer fora de Jerusalém, porque Jerusalém é o coração da nação, ali está também o coração do seu povo. Por um lado, e por outro lado, ali está o centro do ápice do conflito entre Jesus e as autoridades religiosas, mas também as autoridades políticas. E Lucas também diz algo importante no início, no versículo 11, que Jesus conta essa parábola, além de estar se aproximando de Jerusalém, mas porque os discípulos pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. E claro que a compreensão da chegada do reino de Deus por parte de muitos grupos, e naturalmente entre os discípulos também havia esta expectativa, era de uma coisa muito fantástica, quase que uma irrupção assim, de um evento muito dramático no sentido da sua configuração. E aí Jesus, não só nesse momento, mas toda a sua missão, e até mesmo no momento da sua ascensão, que é também uma obra de Lucas nos Atos dos Apóstolos, Jesus vai dizer que mais importante do que estar preocupado com a chegada do reino, com essa configuração de coisas extraordinárias, o mais importante, o que compete à missão dos discípulos é justamente anunciar que esse reino está presente, que o reino já chegou, como o próprio Jesus diz, o reino de Deus está no meio de vós. Então não ficar correndo para lá e para cá, como nós ouvimos outro dia, mas reconhecer que o próprio Jesus é aquele que instaura, que inaugura o reino de Deus entre nós. E aí Jesus conta uma parábola. Se nós compararmos esta parábola com outros ensinamentos de Jesus, até o próprio evangelista São Mateus, ele fala no capítulo 25 de uma parábola dos talentos. Então nós poderíamos também ver aqui muita semelhança. Claro que Lucas tem o seu jeito de apresentar esse ensinamento de Jesus,
mas a ideia fundamental é a mesma, isto é, que o patrão ele confia aos empregados a administração de bens, e alguns empregados são fiéis e outros são infiéis, isto é, fazem frutificar e não fazem frutificar. E naturalmente esta parábola ela nos coloca diante de uma realidade de nossa responsabilidade no que diz respeito a tudo aquilo que Deus nos concede, tudo aquilo que Ele nos favorece, tudo aquilo que Ele nos entrega. E também chama a atenção que até alguns, né, que estão presentes como personagens na parábola reagem quando se diz que aquele que não fez frutificar será tirado tudo dele, né? Até o pouco que tem será tirado e será dado àquele que tem mais. E eles reagem dizendo, mas esse aí já tem, então como é que vai dar? Mas isso é o que nós podemos também constatar na nossa experiência, quando nós fazemos frutificar, quando nos empenhamos, quando nós trabalhamos, né, quando com generosidade e dedicação fazemos frutificar, então naturalmente se expande, se multiplica, né, a força, né, desse repartir, né, que faz crescer. Enquanto que aqueles que retêm, né, aqueles que têm medo de perder, acabam perdendo tudo. Jesus já disse isso várias vezes no seu ensinamento, quem se apega acaba perdendo, mas aquele que se doa, se entrega generosamente, então esse sim garante. Então é justamente essa realidade que a parábola quer retratar. Porém, como dizíamos, não é, duas referências que São Lucas faz no início e no final deste trecho em relação a Jerusalém. Então a parábola também precisa ser interpretada à luz desse acontecimento, né, que vai se dar, isto é, o confronto de Jesus com as autoridades em Jerusalém, né, no centro da nação. E esse conflito é justamente uma rejeição à pessoa de Jesus como o enviado de Deus, né, como este rei, né, que foi coroado, né, que foi instituído, né, como o soberano deste povo, mas que não aceitam, né, que não acolhem. Essa é a grande crítica que Jesus está fazendo com essa parábola. Então, por isso que é muito importante a gente situar, né, essa parábola dentro desse contexto da chegada de Jesus em Jerusalém, onde se dá esse grande conflito. E aí a pergunta também para nós, esta realidade retratada na parábola da rejeição, né, do Filho de Deus, será que é algo só do passado, é só no momento da sua morte? Claro que não. Continua, né? Continua. Ao longo da história, nós temos momentos mais evidentes, outros momentos mais discretos, mas há sempre essa rejeição, essa perseguição, esta atitude de não reconhecer, né, que o reino de Deus, de fato, é o caminho da instauração da fraternidade, que o reino de Deus nos traz aquilo que o coração do ser humano e da sociedade necessitam. E essa rejeição, ela se torna muito chocante porque contradiz aquilo que o coração humano deseja, né, que é o reino da paz, o reino da justiça, da fraternidade, do amor, enfim, de tudo aquilo que faz multiplicar os dons e as graças que cada ser humano recebeu e que no relacionamento precisa ser colocado a serviço, e assim estaremos cumprindo a nossa missão com fidelidade e diante de Deus, né, quando nos apresentarmos. Então, que ouçamos pelo nosso empenho, pela nossa dedicação, esta expressão, né, tão consoladora, quando o próprio Jesus diz: servo bom e fiel, né, que foste fiel nas pequenas coisas, então receberás ainda coisas maiores. E terrível será ouvir servo mau, né, porque é preguiçoso e porque não fez frutificar
os dons recebidos. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.